Seja bem-vindo à Comunidade Plus, esse lugar onde nós discutimos sobre nosso PG, temas importantes, e aqui você tem vários insights que vão ajudar bastante vocês na discussão. Sejam bem-vindos, estou aqui com o nosso amigo Elbert, esse camarada, um líder incansável, apaixonado pela juventude ali da APSO. Seja muito bem-vindo, pastorzão. Obrigado, pastor Gilson. Um abraço aí pra galera. É sempre muito bom estarmos juntos aqui pra gente poder estudar essa parte importante da Comunidade Plus. Sensacional. Tá aqui também da minha direita, grande pastor Yuri, cuida da juventude ali da Paulista Sul. Mais ou menos grande. Você é gigante, cara. Fala, gente. Abraço pra vocês, principalmente pros jovens da Associação Paulista Super. Aí é outro nível, viu? Aí é outro nível. E aqui nosso baita líder, pastor Cândido Gomes. É bom estar aqui do teu lado, viu, cara? Eu me sinto amado perto de você, viu? Bênção, pastor Gilson, nosso grande líder da APV. É bom demais estar aqui. Nosso bate-papo sempre é muito abençoado e eu espero que isso se replique, se multiplique, se amplie aí na sua casa, no ambiente onde você se reúne com seus jovens, no pequeno grupo de jovens. Gente, o nosso líder não é brincadeira não, viu? Se eu fosse falar essa sequência de palavras que ele falou, eu ia travar e eu ia errar. Multiplique, replique. Só pra eu falar, seja bem-vindo, eu gravei 10 vezes, ele é natural, né? Gente, e o tema de hoje é um tema especial. Sim. É o tema A Porta, foi escrito pelo nosso grande amigo pastor Elbert. Aí sabe. E o texto base está no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o 14, que está escrito o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É isso aí, a porta. A gente está aqui batendo papo sobre o conteúdo do pequeno grupo, claro, mas você sabe, no nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina, a gente tem depois da sexta-feira uma página com esse texto ao qual a gente se refere aqui. Esse texto não é para ser estudado no sábado de manhã na igreja, é o conteúdo que você vai bater papo aí no seu pequeno grupo. Então, como a gente está durante esse trimestre todo na Escola Sabatina estudando sobre João, a gente também amplia, a gente expande aí esse conteúdo no nosso bate-papo do PG. E aqui o pastor Albert, ele traz um texto muito rico sobre as decisões que a gente toma, né, pastor Albert? As decisões, os desafios, as batalhas que a gente enfrenta. Mas eu quero já jogar a primeira pergunta para você, que é o pai da matéria. Decisões, portas, escolhas. No final das contas, como a gente define uma pessoa ser espiritual? O que é ser uma pessoa espiritual? Bom, pastor Cândido, eu creio que uma pessoa espiritual é uma pessoa que vive no Espírito. Uhum. Nós somos criados por Deus e fomos criados por Deus como seres espirituais também. Uhum. Né? Nós somos seres humanos, somos seres carnais e somos seres espirituais. Especialmente depois que nós caímos em pecado, a natureza pecaminosa, essa natureza carnal, ela passou a fazer parte da nossa vida. Mas nós nunca perdemos esse aspecto espiritual. Uhum. Então, há um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, que diz assim: e vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aqui está comprovado o fato de que nós devemos ser seres espirituais e que devemos viver no Espírito. Uhum. Se nós estamos vivendo numa batalha espiritual entre o bem e o mal, e nós estamos vivendo esse grande conflito, então nós estamos falando de guerra. Uhum. Nós estamos falando de batalhas que nós vivenciamos em todos os momentos da nossa vida. Uhum. Mas você só vai conseguir vencer se você tiver a sua natureza espiritual fortalecida. Pastor Bulhão falava muito sobre isso, né? Que nós temos uma natureza carnal, nós já nascemos com a semente do pecado, nós somos tentados de fora para dentro e de dentro para fora, né? Ao contrário de Adão original, que era tentado de fora para dentro, e como Jesus também, que moralmente falando, ele era tentado de fora para dentro. Então nós já vivemos uma circunstância completamente desfavorável. Então o que nós temos que fazer? Alimentar nossa natureza espiritual. Porque quando a nossa natureza espiritual está fortalecida, ela vai subjugar a nossa natureza carnal.
Não vai deixar que ela sobressaia. Mas o contrário também é verdade. Se a gente começa a alimentar muito a nossa natureza carnal, ela vai se tornar tão robustecida, tão fortalecida, que ela vai sufocar a nossa natureza espiritual. E aí, a minha força espiritual vai depender de como eu estou alimentando essa natureza espiritual. Então, uma pessoa espiritual é uma pessoa, como você disse, que vive no espírito, que fortalece o espírito, que busca alimentar sua natureza espiritual, suas convicções espirituais. Sensacional. Agora, você fez um link aqui, pastor Elbert, com a questão das batalhas. Certo. Porque, tudo bem, uma pessoa espiritual, ela, por selo, ela não deixa de enfrentar batalhas, né? E eu queria lançar uma pergunta aqui, pastor Gilson. O que você poderia adicionar aqui como conselhos, dicas? Como é que a gente pode vencer as batalhas espirituais que todos nós enfrentamos, né? Eu acho que a sua pergunta é muito ligada à ideia do pastor Elbert. Né? O pastor Elbert disse que uma pessoa espiritual é que ela alimenta o seu espírito. Sem dúvida. Mas existem pessoas que são espirituais, só que ela não tem o espírito correto. Então, existem pessoas espirituais que elas têm o espírito do inimigo. Exato. Que as obras que ela faz multiplicam ações que o inimigo gosta, enquanto tem outras que são espirituais na presença de Cristo. Perfeito. A pergunta é: que espírito você tem alimentado? Que espírito você tem alimentado? Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E é claro que aqui o apóstolo Paulo está falando do Espírito. Que Espírito? Do Espírito Santo. Então não tem como uma pessoa ser espiritual sem a ação do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos guia pelo caminho correto, Ele que nos revela Cristo. E já que Ele revela tudo, Ele revela também quais são as obras do Espírito Santo e aquilo que não é do Espírito Santo. Você está falando uma coisa assim que eu estou aqui pensando, é incrível. Isso é provocativo para a gente. Sim. Tem muita gente que acredita que ser espiritual é só quando ele passa lá na igreja. Não, eu estou aqui na igreja, então isso aqui é espiritual. Não, estudar a lição da escola sabatina é espiritual, mas o futebol não. Não, fazer jejum é espiritual, mas o sexo que eu pratico, não. O meu namoro não tem nada a ver com o espiritual. Tudo nessa vida é espiritual. E quando a gente tirar essa dicotomia, essa separação de que isso é espiritual, isso não é espiritual, a gente está cometendo a maior bobagem da nossa vida, porque nós somos guiados pelo Espírito. E quando somos guiados pelo Espírito, isso nós somos filhos de Deus. E aqui tem um ponto importante agora, vem a tua pergunta mais pontual. Né? De que maneira eu posso vencer as minhas batalhas espirituais? Não tem como você vencer as suas batalhas espirituais enquanto você não reconhecer que sem Cristo você não pode absolutamente nada. Perfeito. Não tem como. Você tem que reconhecer que você é fraco. Primeiro ponto é esse. Se você achar que você é forte, já caiu. Já caiu. Se você achar que você tem muita experiência, não sou adventista há muito tempo, não fui batizado, aqui é diretor jovem, aqui é pastor, já caiu. Primeiro reconheça as suas fraquezas. Então eu venço quando eu reconheço que já perdi. Já perdi. Legal. Segundo ponto, eu tenho que reconhecer aquele que já venceu. Porque senão você será autossuficiente. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo. Uau, Primeiro, eu reconheço as minhas interessante. fraquezas. Segundo, eu reconheço aquele que venceu. A vitória é dele, não minha. E a vitória dele é compartilhada comigo. E quando que eu vou vencer? Enquanto eu continuar ligado a ele. Terceiro ponto. Eu reconheço que sou fraco. Eu sei que só em Cristo eu sou vencedor. E agora só se manter ligado à videira. Se mantém ligado à videira. Permaneça ligado à videira. Porque aí você vai dar fruto. E ele mesmo disse, né? Sem mim nada podeis fazer, mas aquele que estiver em mim vai dar muito fruto. Gente, as batalhas da nossa vida, elas são diárias. E tudo acontece aqui, nas nossas tomadas de decisões. É eu escolher todos os dias entrar pela porta estreita. Pastor Cândido, pastor Cuidado, Gilson. que a larga leva à perdição. Eu estou pensando aqui, né, no que nós lemos no texto bíblico e o que ele está relacionado com o que nós estamos conversando. E aqui a Bíblia fala claramente que existem muitas portas, né? Aqui no texto cita duas portas, a porta estreita e a porta larga. Mas essa porta larga, ela se estende a muitas outras portas. No dia a dia hoje, a gente lida com várias portas diante de nós, que se abrem diante de nós. Né? E cada porta dessa é uma oportunidade de tomar uma decisão.
Exato. Né? E dependendo da porta que eu escolho para poder abrir, eu posso definir o meu destino. Né? Então, a importância da escolha na nossa vida, ela depende do espírito. Por isso que a gente precisa ser uma pessoa espiritual e que viva no espírito. O próprio Jesus disse: você precisa nascer de novo. Ele falou: é impossível. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Ele estava falando nascer do espírito. Por isso que nós temos que nascer todo dia do espírito. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Deus opera em nós tanto o querer, ou seja, o desejo, como o efetuar, a capacidade para vencer, o poder para vencer. Tudo é Deus que faz em nossa vida. Você me provocou rapidinho, eu sei que o tempo é muito louco aqui, mas a gente acabou de ver as maratonas, as Olimpíadas, perdão. Sim. Tá aqui um grande atleta, pastor Cândido, pastor Darilson, os camaradas são grandes grandes de jeito nenhum, mano. corre muito. Os caras correm O muito. que a gente percebe? Eu sou bom no break. Você é bom no break, né? Uma das coisas interessantes é que uma maratona, uma prova, nunca se vence nas Olimpíadas. Ela se ganha nos treinos. É isso aí. Olha, E é nos treinos diários que a gente tem que entender. Se você começa a vencer as pequenas batalhas, você consegue vencer as grandes. Se você correu 5 km um dia, você fala: eu consigo correr 7. E aí vai um pouquinho de cada vez. Ou seja, né, até Gilson? chegar ao pódio. Você cuidar da isso mesmo. alimentação, você fazer exercício sistematicamente todos os dias, isso é porta estreita, né? Lógico. Uau. Isso é porta estreita. Estreito. Agora, fazendo um link com o que vocês estão mencionando, amigos, sensacional, eu queria perguntar aqui ao pastor Yuri. Como então essas pequenas escolhas, pequenas decisões do dia a dia, elas poderiam afetar a minha vida em todas as áreas? Que eu poderia dizer assim, o meu sucesso em todas as áreas. Isso afeta, não afeta? Sim, Como afeta. isso se daria? Só antes de eu responder isso daí, enquanto o pastor Albert estava dando aquela primeira resposta dele, eu estava pensando em algo que talvez você que esteja aí na sua casa, no seu pequeno grupo, você assistindo essa nossa conversa, talvez você muitas vezes se sinta tentado também a taxar quem é que é espiritual e não, muitas vezes, pelo temperamento da pessoa. Certo. Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa extremamente brincalhona. Então, normalmente, a gente tem uma tendência a olhar para a pessoa que é mais calma, às vezes até mais melancólica, e dizer: esse é espiritual. Exato. Esse aqui é muito sorridente, esse aqui é muito alegre, e esse cara aí não é espiritual. Então, às vezes, acontece isso já daí. olhei para você, já fiz a avaliação. Tá entendendo? Então, pegando primeiramente as respostas deles dois, a gente entende que essa espiritualidade vai estar na minha conexão com Jesus Cristo e o quanto Jesus Cristo ele vai ser revestido, vai ser transmitido através da minha vida. O quanto as pessoas elas vão aprender mais de Jesus olhando para mim. E aí você fez essa pergunta agora, pastor, sobre a questão das minhas escolhas, elas contribuírem no meu sucesso integral. Gente, você está na sua casa, você está me vendo aí pela tela do seu smart, pela tela da TV. Então você está vendo uma pessoa, mas quem sou eu? Quem é o Yuri? O Yuri nada mais é, se eu fosse dar uma resposta, do que o resultado de, sei lá, 30 anos de escolha. Não sei desde que idade a gente passa a fazer escolhas Conscientes. Então, bora botar que se foi com 10 anos de idade, com 8, que a igreja diz que a pessoa pode batizar. Então, quem é o Yuri? É o resultado de 32 anos de escolha. Eles estavam falando aqui sobre maratona. Eles estavam falando sobre maratona. Eu sou gordinho, eu sou acima do peso. Mas não foi do nada. Foram coisas que eu deixei de priorizar que me deixaram acima do peso. Coisas que eu deixei de priorizar que me afastaram até do ideal de Deus para minha vida, para minha saúde. E eu estou falando isso aqui publicamente, mesmo sendo um pastor, um líder de jovens, tendo consciência disso daí. Então, o processo de escolhas que eu faço na minha vida, ela vai mudando a minha forma de enxergar as coisas e vai me tornando alguém mais ou menos compatível com o querer de Deus, mais ou menos compatível com as coisas espirituais. E as escolhas que você faz, elas são tão importantes que eu tenho certeza que tem alguém em casa que um dia não gostava de comer determinada coisa, passou a comer essa determinada coisa e as suas sinapses no seu cérebro mudaram de uma forma que você aprendeu a gostar até de algo que você não gostava antes. É assim com música, é assim em todas as áreas. Então, se é assim com comida, que é algo que eu vou sentir o sabor na língua, imagina no mundo espiritual. Então, as tuas escolhas hoje, elas vão mudar você. E elas vão deixar você mais ou menos parecido com Jesus. Uau. Mais ou menos compatível com as Muito coisas bom. celestiais. Excelente. Mais Muito ou bom. menos sendo aquela pessoa que vai conseguir passar pela porta estreita.
Rapaz, a conversa podia ir longe, mas eu acho que já deu um gostinho, assim, do que pode ser lá no PG, né? A meio que você falou, Yuri. Primeiro você faz suas escolhas, depois suas escolhas fazem você. É isso aí. E essa é a lei da vida. O chefe é bom para poder... Que seja... sintetizar. Não, é isso aí. Cabeção. Que seja assim aí, na sua experiência, no seu PG de jovens. Por aqui a gente fecha o nosso papo, mas semana que vem a gente se encontra novamente. Pastor Herbert, você pode fazer a oração para fechar o nosso encontro? Oremos então juntos. Querido Pai, nesta oportunidade nós queremos te pedir que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Amém. Nós estamos felizes porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio e podemos escolher andar pela porta estreita. Ela requer sacrifícios, dificuldades, provações muitas vezes, mas nos levará para a vida eterna. Verdade. Mas nós queremos também te pedir que o Senhor nos ajude a evitarmos o caminho largo. Que são essas portas que, ao tomarmos as nossas decisões, podemos definir nosso destino. Não queremos perder a vida eterna. Pelo contrário, nós queremos ter vida eterna em Jesus. Amém. Portanto, querido Pai, nos ajude para que possamos seguir as tuas orientações, para que um dia possamos estar no céu e desfrutarmos contigo a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.